retomar aí, né, as aulas de direito constitucional, tá? Só para a gente recapitular aqui, ó, o que a gente já estudou. Nós já vimos quase que a totalidade do artigo 5º, fundamental, né? Qualquer prova, qualquer concurso que vocês forem fazer, vai cobrar o artigo 5º e vocês não podem dar, né, se dar o direito de errar uma questão de artigo 5º. E no final da aula passada, eu comecei a esquematizar aqui com vocês todos os remédios constitucionais. Então a gente viu o artigo 5º, inciso 68, o habeas corpus. Depois a gente viu o mandado de segurança individual, que é o 69. Mandado de segurança coletivo, que é o inciso 70. Tá? Vimos mandado de injunção, que é o inciso 71. E por fim, vimos, né, o habeas data, que é o artigo 5º, inciso 72. Então, para finalizar o tema, né, remédios constitucionais, nós precisamos analisar tão somente qual remédio constitucional que está faltando. A ação popular, que é o artigo 5º, inciso 73. Fundamental. E eu não sei se vocês viram, né, saiu uma notícia aí falando do concurso do TRE. É capaz de sair o concurso do TRE agora ainda em 2019. Para o TRE é mais fundamental ainda. Tá? Então, não só para os concursos das carreiras policiais, para tribunais como um todo, mas se realmente vier o concurso aí do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Santa Catarina, muito cuidado com a ação popular. Sempre foi e sempre vai ser questão de prova de um TRE. Tá? Por quê? Porque, olha só, para você entrar com a ação popular, você tem que ser cidadão. E qual que é o conceito de cidadão aqui? É o conceito de cidadania dos direitos políticos. Ou seja, você tem que ter a capacidade de votar e ser votado. Então, eu estou falando de cidadão na plenitude da palavra. Exercício de direitos políticos. Qualquer cidadão, e não qualquer pessoa, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, o que a gente tem que lembrar aqui, ó, em termos de prova? Ó. Falei de ação popular. A primeira pergunta do concurso público vai ser a seguinte: quem são os legitimados, tá? Então, ó, quem está legitimado a ingressar com uma ação popular? Vocês vão lembrar disso aqui, ó. Qualquer cidadão, ok? E não qualquer pessoa. Porque sempre vem o concurso e fala assim, ó, um estrangeiro pode entrar com ação popular? Não pode. Por que o estrangeiro não pode entrar com ação popular? Porque o estrangeiro é uma pessoa, obviamente, mas ele não vota e não pode ser votado. Ou seja, ele não é cidadão no sentido jurídico da palavra. Ou seja, ele não tem direitos políticos, ele não tem a capacidade de votar e ser votado. Então, o estrangeiro não entra com ação popular. Então, para eu entrar com ação popular, eu tenho que ser cidadão na plenitude da palavra. Aí surge uma outra questão de prova. Analfabeto pode entrar com ação popular? Não. Por que o analfabeto não pode entrar com ação popular? O analfabeto, se ele quiser, ele vota. Porque o voto é facultativo para o analfabeto. Mas o analfabeto pode ser votado? Não pode. Ele é inelegível. Então, o analfabeto, ele não tem cidadania plena. Ele não tem a plenitude dos seus direitos políticos. Para você entrar com a ação popular, você tem que ser cidadão na plenitude da palavra. Você tem que estar com a sua capacidade de votar e ser votado. Tá? É por isso que é muito comum eles falarem assim, ó, eu tenho que ser um cidadão que seja um cidadão o quê? Pleno. Tem que estar na capacidade ali eleitoral ativa, votar, e também com capacidade eleitoral passiva, ser votado. Aí eu posso entrar com a ação popular, ok? Então a primeira coisa que vocês têm que lembrar é isso aí. Quem são os legitimados? Quem pode entrar com uma ação popular? Só pode entrar com a ação popular aquele que é cidadão. E cidadão na plenitude da palavra. O que o concurso faz? Troca qualquer cidadão por qualquer pessoa. Qualquer pessoa é o quê? Habeas corpus. E não a ação popular. Tá? Então sempre
foco, cuidado com isso aqui. Além disso, ó, eu vou precisar de advogado para entrar como ação popular? Vou. Além disso, eu tenho que ter o pagamento de custas e despesas processuais? Em regra, não. Então, em regra, eu não tenho o pagamento de custas ou despesas processuais. Mas, e se eu estiver ingressando como ação popular de má fé, só para prejudicar a outra pessoa, só para prejudicar, por exemplo, um administrador público, um prefeito? Aí, se eu estou agindo de má fé, eu vou ter que pagar, tá? É por isso que eu faço um cifrão grande. Em regra, você não tem o pagamento de custas ou despesas processuais, mas quando você age de má fé, você vai ter que pagar, ok? Então, o importante da ação popular, ó, é lembrar essas características. Legitimados, qualquer cidadão, na plenitude da palavra, capacidade de votar e ser votado. Você tem que contratar um advogado? Caso, né, não seja um advogado, tem. Tem que fazer o pagamento de custas e despesas processuais? Em regra, não. A não ser que você esteja agindo de má fé. Aí você vai ser condenado a pagamento de custas, despesas processuais, não só as suas, como as da parte contrária, que é o chamado quê? Ônus da sucumbência. Tá certo? O que é o ônus da sucumbência? A parte que perde a ação tem que pagar as despesas processuais e as despesas advocatícias da parte contrária. Se eu entrei com uma ação popular de má fé, o réu da ação popular teve que se defender, contratou advogado, pagou custos processuais, e eu não estou utilizando da ação com má intenção, de má fé, então faz todo sentido, se tiver caracterizada a má fé, eu tenho que pagar não só as taxas e despesas processuais como um todo, como também o quê? O ônus da sucumbência, as despesas da parte contrária, tá? Então, por conta da má fé. E aí, ó, a outra questão que eles perguntam é, tá, e quando que eu posso entrar com uma ação popular, professor? Dá um exemplo aí de uma situação onde que eu possa ter uma ação popular. Diversos são os exemplos, ó. Eu tenho uma situação que afronta a moralidade administrativa, um ato do poder público que afronta a moralidade administrativa. Qual que é a ideia da Constituição aqui? A Constituição está chamando o cidadão para ajudar a controlar a administração pública. Sempre que um prefeito, um governador, um administrador público, um presidente, qualquer que seja o administrador, cometer um ato, tá, contrário à moralidade administrativa, o que qualquer cidadão brasileiro pode fazer? Entrar com a ação popular. Tá? Um exemplo recente, o Michel Temer, presidente da República, quis nomear como ministra do Trabalho e Emprego a deputada federal Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, que, entre aspas, é o dono do PTB. Tá? Porque o PTB é da base aliada do governo, esse tipo de coisa. Ele falou, ó, compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar ministros de Estado. E ele virou e falou assim, ó, Cristiane Brasil vai ser ministra do Trabalho e Emprego. Aí o que aconteceu? Um grupo de advogados lá de Brasília, advogados trabalhistas, tá? Eles entraram com uma ação popular, alegando que a nomeação da Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho e Emprego representava um ato contrário, atentatório à moralidade administrativa. Sob qual argumento? A Cristiane Brasil, deputada federal, tem 2 condenações na Justiça do Trabalho, justamente por não cumprir direitos trabalhistas, tá? E essas condenações ainda estão em execução, ela ainda está pagando o acordo ao qual ela foi condenada ali, ou seja, ela ainda está fazendo o pagamento dessas ações trabalhistas. E não bastasse isso, ela tinha 4 ou 5 ações em curso, entendeu? Ou seja, como que alguém que, né, tem ações na Justiça do Trabalho desrespeitando o direito dos trabalhadores e condenações na Justiça do Trabalho por ter desrespeitado os direitos dos trabalhadores, iria chefiar o Ministério do Trabalho e Emprego? Gente, o que tem dentro do Ministério do Trabalho e Emprego? Eu tenho os auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu tenho a fiscalização do trabalho.
Ou seja, os fiscais que entram nas empresas para verificar se as empresas estão corretamente ou não garantindo os direitos trabalhistas. Então, qual que era a moral da Cristiane Brasil para chefiar quem ia fiscalizar os outros empregadores, entenderam? A argumentação deles foi totalmente lógica. Então, eles entraram com uma ação popular junto ao juiz federal. O juiz federal falou, verdade, está proibida, né, a nomeação. Ele invalidou ali o ato do presidente da República. Aí, naturalmente, a União recorreu para o TRF. O TRF virou e falou, verdade, está proibida a nomeação. Aí a União recorreu para o STJ. Aí o STJ falou, verdade, está proibida. Aí a União recorreu para o Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Verdade, entendeu? Ela não pode ser ministra do Trabalho e Emprego. Então, começou no juiz federal, na primeira instância, e foi subindo. Do juiz federal foi para o TRF, do TRF foi para o STJ, do STJ chegou no Supremo. E o Supremo concordou com a argumentação dos advogados na ação popular. Resultado, ela não tomou posse como ministra do Trabalho e Emprego. Foi a primeira vez que um presidente da República não conseguiu nomear uma ministra de Estado. Por quê? Porque um grupo de cidadãos, no caso advogados, resolveram entrar com ação popular, questionando a moralidade administrativa da nomeação da deputada federal Cristiane Brasil para ser ministra do Trabalho e Emprego. Entenderam? Então, se serve para isso, serve para inúmeras outras situações. Alguém aqui fica sabendo de algum tipo de escândalo de corrupção na prefeitura de Florianópolis. Entra com o quê? Com ação popular. Você pode entrar com ação popular enquanto cidadão? Pode. Tá? Alguém aqui fica sabendo de uma lesão ao meio ambiente. Entra com o quê para defender o meio ambiente? Ação popular. Fica sabendo de uma lesão ao patrimônio histórico, cultural. Entra com o quê? Com ação popular. Qual que é a ideia da ação popular? Cidadãos brasileiros venham participar do controle da administração pública. Sempre que a administração pública fizer algo de errado, lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, quem que pode agir provocando o Poder Judiciário? Quem que está legitimado a agir provocando o Poder Judiciário? O cidadão. Entenderam? Então, é uma forma de você provocar o controle judicial da administração pública e quem está provocando é o cidadão. Então, é uma forma de participação na nossa democracia. Eu estou participando da democracia brasileira. Enquanto cidadão, eu estou ajudando a controlar os atos da administração pública através de uma ação popular. Entenderam? Tá? Então, tomem cuidado. É questão de prova. Sempre foi e sempre vai ser. No TRE, então, nem se fala. Tá? Então, cuidado aí, né, com essas questões importantes. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Gente, questão natural, né? Tem gente que não tem dinheiro nem para contratar um advogado, muito menos para pagar as custas e as despesas processuais. Então, não só vai ter a gratuidade das custas e das despesas, como também vai ter alguém defendendo, né, prestando assistência jurídica integral para, né, aqueles que comprovam insuficiência de recursos. Que instituição que faz isso no Brasil? Prevista na própria Constituição. Defensoria Pública. Quando a gente estuda as funções essenciais da Justiça, eu não tenho a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é justamente o escritório de advocacia do necessitado. O escritório de advocacia daquele que tem insuficiência de recursos. Tá? Então, um defensor público vai defender o interesse daquela pessoa que não tem nem mesmo dinheiro para contratar um advogado. Tá? Então, por isso que eu tenho, né, o artigo 5º, inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tá? 75. Podem marcar questão de prova ainda mais nas carreiras policiais. Tá? O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Gente, óbvio também. Imagina, eu tive um erro do Poder Judiciário. Fulano de tal foi condenado injustamente. Cumpriu pena, ou estava cumprindo a pena.
ele não só tem o direito de ser libertado, como ele tem o direito a uma indenização por parte do Estado. E não só nessa situação, ó, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. As pessoas falam, professor, isso não acontece. Não acontece, tem muito preso que está aí dentro do sistema carcerário, literalmente abandonado. Não tem advogado, não tem defensor público, não tem ninguém cuidando ali, ó, da pena do respectivo preso. É claro que hoje, essas situações de pessoas que ficam além do prazo determinado na pena, isso é cada vez menor, porque o sistema está sendo informatizado. Mas antigamente, eu inclusive cheguei a participar de mutirões, a gente ia para dentro, na minha época de estudante, na Faculdade de Direito da UFMG, a gente ia para presídio, para a direção dos presídios, e a gente pegava as pastas funcionais dos presos, pilhas e pilhas e pilhas das pastas, né, de preso, justamente para verificar o quê? Se tinha algum preso que estava ali, ó, além do tempo fixado na sentença, direto. A gente, na hora que fazia ali a análise ali, né, fazia o pente fino, de, fulano tinha que ter sido libertado em abril do ano passado. Tipo assim, quase um ano, o cara além do tempo fixado na sentença, tá? E aí você fala assim, não, devia ser de vez em quando. Não, era direto, era uma incidência de quase 40%, de 30% a 40%. Eu lembro, a gente fez uma estatística lá na época, era um negócio absurdo. Por quê? Porque não era informatizado, era tudo papel, pasta. Então imagina a bagunça no arquivo do presídio, no arquivo do sistema, né, da Secretaria de Defesa Social, da Secretaria de Justiça. Hoje melhorou muito, porque está tudo informatizado. Então, em regra, o próprio sistema avisa que o detento fulano de tal está prestes, né, justamente a terminar o cumprimento da respectiva pena. Aquele que ficar além tem que ser indenizado também. Dúvida? Caracteriza abuso de poder? Não chega a caracterizar abuso de poder. É um erro mesmo. É erro do Poder Judiciário, erro, né, do sistema penitenciário, tá, que não está verificando ali especificamente o cumprimento das penas. Não só o presídio, como o juiz da vara de execuções penais. Lembrem-se que nas comarcas, em regra, principalmente nas grandes comarcas, você tem o juiz da vara de execução criminal ou o juiz da vara de execuções penais. É ele que tem que fazer o quê? Esse acompanhamento, tá? Só que uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é a burocracia e a prática. Então, não raras vezes isso acontecia, o preso ficar além do tempo fixado na sentença. Se isso acontecer, cabe indenização ao preso? Claro que cabe. Ele tinha que ter ficado 10 anos, ficou 11, ficou 10 anos e 6 meses. Né? Então, obviamente, ele tem direito aí a essa indenização, ok? 76, cuidado, inclusive questão de prova, caiu no concurso do MPU, não sei se alguém aqui fez o concurso do MPU, né, no último domingo, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, são gratuitas, né, para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Então percebam que a Constituição fala de gratuidade para quem? Para quem é pobre. Então, na Constituição, quem é pobre tem certidão de nascimento gratuita e tem certidão de óbito gratuita. Mas peraí, professor, aqui em Santa Catarina e na maioria dos estados, esse direito é para todo mundo. Qual que é o problema? Qual que é o problema de uma lei estadual ampliar o direito previsto na Constituição? Não tem problema nenhum. Só que aí vocês precisam ser maldosos na questão. Se o enunciado está querendo saber de acordo com a Constituição, na Constituição, eu tenho a garantia da gratuidade só para quem? Só para aqueles que são reconhecidamente pobres. Entenderam? Então tomem cuidado, tá? Já foi questão de prova diversas vezes e domingo passado, na prova de técnico, né, do Ministério Público da União, nível médio, estava exatamente aí essa questão. Bem, artigo 5º, inciso 77, comentei diversas vezes, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, eu tenho a gratuidade do habeas corpus, eu tenho a gratuidade do habeas data e eu tenho a gratuidade também dos atos necessários ao exercício da cidadania. Então, habeas corpus e habeas data a gente já tinha visto. Eu já tinha falado para vocês que não tinha cobrança, né, nas esquematizações.
Agora, exemplo de um ato necessário ao exercício da cidadania. Quando você entra com a ação popular, você não está sendo cidadão? Por isso que, em regra, não cobra. Eu só posso ter a cobrança quando é o quê? Má fé. Outro exemplo de ato necessário ao exercício da cidadania. Eu quero me alistar enquanto eleitor. Eu vou me alistar eleitoralmente. Eu quero tirar o meu título de eleitor. Se eu vou retirar o meu título de eleitor, peraí, gente. O título de eleitor pode ser cobrado? Claro que não. O alistamento eleitoral, ele é gratuito. Tá? Eu preciso de uma certidão da Justiça Eleitoral, gratuita. Vou tirar a primeira via da minha carteira de identidade, gratuita. Vou tirar minha carteira de trabalho. Alguém aqui pagou pela carteira de trabalho? Não, gratuita, entenderam? Por quê? Porque são atos necessários ao exercício da cidadania, tá? Clássico de prova, tá? Despenca. Os concursos de uma maneira geral. Então, ó, habeas corpus, habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania, eles são gratuitos. Além disso, ó, marquem também o artigo 5º, inciso 68. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, na teoria do concurso, um processo não vai se eternizar nos escaninhos do Poder Judiciário. Um processo não vai se eternizar, né, no âmbito administrativo de uma prefeitura. Por quê? Porque a gente tem direito à razoável duração do processo, seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo. Então, é o princípio da razoável duração do processo. Tá? Então, atenção, ele foi incluído em 2004, ó, pela emenda 45, e aqui é uma prova do seguinte, ó, eu posso incluir novos direitos e garantias no artigo 5º? Posso. Agora, eu posso suprimir direitos e garantias? Eu posso ter a supressão? Não, é cláusula pétrea. Eu não posso suprimir direitos e garantias individuais. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição. Eu não posso ter uma emenda à Constituição que venha a suprimir direitos e garantias individuais. Agora, incluir, beleza. Pode incluir à vontade, tá? Não tem problema nenhum. E aqui está uma prova, ó. Incluíram em 2004 a razoável duração do processo, tá? Então, um processo demorar 12 anos, 15 anos, 20 anos, tá? 30 anos, não existe no Brasil. É coisa que vocês veem em seriado, Netflix, essas coisas assim, tá? Na prática, não existe. Tô brincando, né? Infelizmente, sabe qual que é a média de tramitação de um processo judicial no Brasil? 12 anos. É a média. O Poder Judiciário no Brasil demora, em média, 12 anos para te dar uma resposta sobre quem tem o direito, se é a parte A ou se é a parte B. Tá? Durante esses 12 anos, o que preponderou, né, sobre a sociedade, os ombros da sociedade? Insegurança. Quem tem o direito A ou B? Ou seja, você tem uma situação de insegurança jurídica total. Por quê? Porque o judiciário no Brasil demora muito para dar a resposta, demora muito para dar o retorno, né, que dele se espera. Tá? Mas isso é a prática no concurso, isso não vai acontecer porque nós temos a razoável duração do processo. Tá? Parágrafo 1º, gente, olha só, a questão de prova aqui é sempre a mesma. Tá? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Uma prova disso, mesmo quando um direito fundamental depender de regulamentação, eu consigo exercer o direito? Consigo. Eu posso entrar com mandado de injunção. Lembram lá do mandado de injunção? Quando que eu vou entrar com mandado de injunção? Artigo 5º, inciso 71 da Constituição. Quando eu tenho um direito fundamental previsto na Constituição, quero exercer o direito, mas a lei que ia regulamentar aquele direito ainda não existe. O que eu faço para exercer o direito? Entro com o mandado de injunção. É uma prova que até mesmo os direitos que dependem de regulamentação possuem o quê? Possuem aplicação imediata, tá? Então, ó, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O
que a banca examinadora faz? Seja do DEAP, PM, TRE, qualquer concurso que vocês venham a fazer. Eles fazem assim, ó, copia e cola. As normas definidoras dos direitos, deveres e garantias fundamentais. Tem aplicação imediata. Tem dever aqui? É só direitos e garantias. Dever tem que ter a regulamentação. Dever não tem aplicação imediata. O que vai ter aplicação imediata são os direitos e as garantias. Lembrem-se que o artigo 5º fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Percebam que na redação do parágrafo 1º não tem deveres. Aí o examinador embute aqui a palavra deveres. Um monte de desatento não vê, acha que a afirmativa até uma afirmativa o quê? Verdadeira. E erra a questão. Tá? Então, ó, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Beleza? Parágrafo 2º. Basicamente a mesma coisa também. Ó. Os direitos e garantias. Está falando de deveres? Não. Está falando, ó, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então vejam só, falei do parágrafo 2º, a gente tem uma clara menção da Constituição que a listagem de direitos e garantias fundamentais, ela não é taxativa, ela é meramente exemplificativa. Um tratado internacional sobre direitos humanos, por exemplo, pode ampliar os direitos? Pode. Uma lei, né, que está ali abaixo da Constituição, pode ampliar os direitos? Pode. Percebam que realmente, tá, o fato do artigo 5º listar uma série de direitos e garantias não impede que outros diplomas legais listem também outros direitos e garantias fundamentais. Tá certo? Então a listagem não é taxativa, é uma listagem meramente exemplificativa. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Beleza? Aí vem a principal questão de prova, que eu já comentei com vocês. Quando eu falei do artigo 5º, inciso 67, eu expliquei o parágrafo 3º. Mas para reforçar, o que eu tenho que lembrar aqui? Ó, os tratados internacionais sobre direitos humanos, tá? Que tenham sido ratificados em 2 turnos por 3/5 de cada casa do Congresso Nacional. Tem força de quê? Integra o ordenamento jurídico brasileiro como se fosse o quê? Emenda à Constituição. Tá? Então, um tratado internacional sobre direitos humanos, ratificado em 2 turnos, 3/5 de cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, tem equivalência de emenda à Constituição, tem força de emenda à Constituição. Aí, a título de curiosidade, tá? Depois, se vocês quiserem entrar na Constituição, lá no Palácio do Planalto, tem assim, ó, atos aprovados na forma deste parágrafo. Todos esses decretos aqui, ó, que são decretos legislativos, são os decretos que regulamentam a Convenção de Nova York, que é o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, relativo às pessoas, aos direitos da pessoa com deficiência. Não virou matéria de concurso? Já notaram que virou matéria de concurso? Acessibilidade? Você estudar o Estatuto das Pessoas com Deficiência? Por que tem que ter a cobrança hoje em dia de Estatuto da Pessoa com Deficiência nos concursos públicos? Porque o tratado determina. O tratado fala que é a obrigação do poder público, na sua política de formação de pessoas, de gestão de pessoas, de esclarecer seus servidores sobre quais são os direitos das pessoas com deficiência. Qual que é a maneira mais eficiente, tá, e fácil do poder público treinar os servidores com relação aos direitos da pessoa com deficiência? Cobrando no concurso. Porque todo mundo que passar em regra o quê? Estudou o respectivo estatuto, tá? Por isso que todos os concursos públicos estão, de uma maneira geral, fazendo a cobrança. Quando não cobra no concurso, vai ter que dar curso interno lá para os servidores, explicando como é o estatuto da pessoa com deficiência. Por quê? Porque está no tratado. E o Brasil, signatário do tratado, o tratado tem força de emenda à Constituição. Então não tem como a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município não aplicar a regra.
tem que capacitar os servidores públicos com relação aos direitos da pessoa com deficiência. Instituição inteligente já faz isso quando? No concurso. Joga lá no edital, todo mundo se vira para estudar e já entra, em tese, capacitado. Eu já cumpro, né, esse requisito aí. Beleza? Então, ó, cuidado com o parágrafo 3º. Sempre foi questão de prova. Qualquer que seja o concurso, qualquer que seja a banca examinadora. Parágrafo 4º, ó. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, o Brasil se submete expressamente, inclusive na Constituição, à jurisdição do TPI, do Tribunal Penal Internacional. O que isso significa na prática, professor? Significa o seguinte: se o Brasil, tá, prender alguém aqui no território brasileiro acusado de ter praticado crime contra a humanidade, então imagina que um brasileiro cometeu crime contra a humanidade, cometeu crime de genocídio, por exemplo. Genocídio é crime contra a humanidade. Ele estava exterminando, né, uma determinada etnia, um determinado grupamento, né, de pessoas. Isso é genocídio. O brasileiro vai ser julgado pela justiça brasileira? Vai não. O Brasil vai entregar ele para quem? Para o TPI, para que o Tribunal Penal Internacional faça o julgamento desse brasileiro genocida. Outro dia eu vi uma questão do CESP, que era uma questão que trabalhava com um pouquinho de teoria da conspiração, né? Porque vocês sabem que tem uma teoria da conspiração que o Hitler não morreu, que o Hitler fugiu, né, da Alemanha no final da guerra e foi para a Argentina. E que da Argentina ele veio para o sul do Brasil. E dizem que ele está no interior de Santa Catarina. Ah? Então, assim, ó, né, se vocês verem um velhinho aí com bigodinho, entendeu? Pode ser, tá? Mas enfim, tô brincando, né? Então, o que acontece aqui, ó? Tem essa teoria. Foi parar na prova do CESP. O CESP falando assim, ó, descobriram que o Hitler vivia no Brasil. E aí, o que o Brasil ia fazer? Qual que era a resposta que estava atrelada à questão lá? O Brasil ia entregar o Hitler para quem? Para o Tribunal Penal Internacional, para ele ser julgado por crimes contra a humanidade. Entenderam? Ah, então tem aí, né, esse tipo de questão. Esse tribunal fica onde? Hoje é o Tribunal de Haia, que está na cidade de Haia, na Holanda. Inclusive, ele não tem esse nome, Tribunal Penal Internacional, mas é um nome que o Brasil deu para ele, entenderam? Mas é o Tribunal de Haia. O último julgamento de relevo do Tribunal Penal Internacional foi daquele ditador sérvio, esqueci o nome dele, mas um dos responsáveis pelo massacre dos muçulmanos na Bósnia e Herzegovina, quando eu tive lá a guerra em 93, né, ali na antiga Iugoslávia. Então ele estava sendo julgado pelo Tribunal Penal Internacional, só que antes do TPI condenar ele, ele morreu. Morreu de morte, né, morte natural, né, teve um infarto lá e morreu. Então não teve prosseguimento do julgamento, tá? Mas se vocês quiserem, né, jogam no Google. Tribunal Penal Internacional, Tribunal de Haia, aí vai aparecer diversos outros casos, vai aparecer o tribunal, né, o Tribunal de Nuremberg. Aí o Tribunal de Nuremberg foi justamente pós-Segunda Guerra Mundial. Foi o tribunal instituído para julgar os crimes de guerra pós-Segunda Guerra Mundial. Aí não tem nada a ver, tá? Mas se vocês derem um Google aí, vocês vão ver aí essa questão, né, do Tribunal Penal Internacional. O que é importante para a prova? Lembrar que o Brasil se submete à jurisdição. O Brasil constitucionalmente falou, ó, se alguém aqui for preso no território brasileiro acusado de genocídio, não é o Brasil que vai julgar. Crimes contra a humanidade, quem vai julgar é o Tribunal Penal Internacional. O Brasil entrega, quem quer que seja brasileiro, seja estrangeiro, o Brasil entrega para o TPI. Beleza? Tá? Então, ó, feito isso, finalizamos o artigo 5º. Ponto importantíssimo, vocês estão proibidos, tá, de fazer concurso público sem saber artigo 5º. Não vai, tá? Tô brincando, vai. Entendeu? Mas tipo assim, não posta no grupo do WhatsApp no domingo do concurso que errou a questão de artigo 5º, não. Vai sofrer bullying, tá? É bullying, porque assim, é coisa básica de concurseiro, saber muito bem o artigo 5º. Eu tenho visto muitos alunos errando artigo 5º. Tem muito aluno preocupado em estudar outras coisas e não está estudando o básico. É igual estudar o básico do português. Pô, você tem que ir para um concurso pelo menos com o básico das matérias. O que é o básico do direito constitucional?
artigo 5º. Vocês não podem se dar ao luxo de errar uma questão de artigo 5º. E sempre tem. Pode contar. Sempre vai ter 2, 3 questões de artigo 5º. Você vai entregar 2, 3 pontos de bandeja assim? Pô, vai lá e garante os pontos, entendeu? Leia, releia, veja o vídeo novamente, reveja as anotações. Tente fazer o máximo de exercício que vocês puderem. Gente, a internet está lotada de serviço de resolução de questões, não está? A internet está lotada de listas de PDF de exercício. O que não falta é material para vocês resolverem exercícios de uma maneira geral. Tenta fazer uns 500 exercícios do artigo 5º, não tô brincando não. Tenta pegar ali, ó, programa o estudo de vocês, estuda o artigo 5º inteiro, faça as revisões, fala assim, ó, agora eu vou resolver exercícios do artigo 5º. E começa light, pega exercício nível médio, das bancas examinadoras de uma maneira geral, e tenta resolver ali, ó, uns 100, 200 exercícios. Depois pega nível superior, para você ver um pouquinho da jurisprudência, do Supremo, e sai resolvendo. Se vocês fizerem isso, vocês nunca mais erram questão de artigo 5º. E garantem os pontos ali para qualquer concurso, tá? Vale para qualquer concurso. Obviamente, se você está estudando para um concurso específico, tenta resolver daquela banca específica, tá? Mas tentem se preparar também de uma maneira mais genérica. Eu sempre bati nessa tecla aqui no WFG e em outros cursos. As pessoas estão se preparando também de uma forma muito específica, sabe? Muito só para um concurso. Não, aproveita a matéria, pô. Isso aqui cai em tudo. Então tenta estudar artigo 5º para você fazer o quê? Qualquer concurso público. Então ó, estuda de uma maneira, ó, estudei artigo 5º, sei, não preciso mais estudar isso na minha vida. Não precisa no seguinte sentido, você não precisa mais ficar assistindo aula, lendo teoria. Aí você começa só a fazer o quê? Exercício, exercício. Você programa ali, ó, na sua rotina de estudo, você já terminou de estudar, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, né, numa frequência que você consiga, pega ali uma bateria só para o quê? Só para revisar, né, e estudar o artigo 5º, tá? Porque é realmente ponto garantido, ok? Sim, PM 2003, se você pegar qualquer PM, qualquer polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária federal, TJ, MPU, qualquer concurso. Podem fazer um levantamento estatístico. Vocês vão ver que sempre tem de 2 a 3 questões. No mínimo. Se não for, muito mais. Tá? Então, faz toda a diferença dominar. Dominem o artigo 5º. É básico. Dominem o artigo 5º. Tá? Bem, depois disso, ó, direitos sociais. É claro que essa parte que a gente vai estudar agora, ela é uma parte que pode cair em todos os concursos, mas ela é mais característica de concursos para o INSS, tá, para acontecer o concurso do INSS, concursos para a Justiça do Trabalho, TRTs, Ministério do Trabalho e Emprego. Tradicionalmente, quem faz esse tipo de cobrança aqui, ó, é concurso que está cobrando também no edital ou direito do trabalho ou direito previdenciário. Agora, já caiu na PM? Já. Já caiu no DEAP? Já. Mas é a regra? Não constitui a regra de um concurso na área de segurança. Mas igualmente, né? É fácil de guardar, é fácil de entender, tá? Basta fazer a leitura com calma do texto constitucional, tá? Então, olha só, o que a gente encontra aqui, ó, no artigo 6º. O artigo 6º, ele traz para a gente os chamados direitos sociais básicos. Ou seja, aqueles direitos sociais que qualquer pessoa que viva na República Federativa do Brasil, tá, vai ter. São direitos sociais básicos, inerentes a qualquer ser humano que esteja na República Federativa do Brasil. Professor, mas isso não acontece na prática, esquece a prática. Lembrem-se que o objetivo da nossa Constituição é que o Brasil seja a Noruega dos trópicos, né? A Suécia tupiniquim, um enorme estado de bem-estar social, onde todo mundo vai viver feliz. Tá? Então, olha só, quais são os direitos sociais básicos? São direitos sociais, a educação. E detalhe, a Constituição fala que você vai ter educação gratuita e de qualidade do ensino infantil até o nível superior. Então ninguém precisa preocupar em pagar universidade particular, escola particular, tá? Tudo público, de qualidade. Então perceba que você tem aí esse direito social básico garantido, né, pela Constituição. Todo mundo tem direito à saúde. Nosso glorioso SUS, Sistema Único de
saúde. Ninguém precisa pagar plano de saúde, paga, quem paga, paga porque quer, para esbanjar, sabe? Para justamente esnobar, esbanjar, né? Então, está justamente ali pagando o seu plano de saúde privado, porque, né, não precisa, você sempre vai ser atendido pelo Sistema Único de Saúde quando precisar, tá? Todo mundo tem direito à alimentação, os brasileiros são bem alimentados, né? Os alimentos são baratos, você tem uma cesta básica capaz de garantir a alimentação de uma família durante o mês inteiro. Não existem crises de desabastecimento, porque existe uma coisa chamada SEASA, e o SEASA reúne todos os fornecedores, todos os produtores e todos os compradores para regular o preço dos alimentos, né? Então, tudo é muito bem pensado aqui, muito organizado. Isso aqui é um país de primeiro mundo, tá? Todo mundo com alimentação. Trabalho, índices de desemprego ridiculamente baixos, tá? Onde todo brasileiro tem direito ao trabalho, né? Trabalho qualificado, remuneração boa, coisa do tipo. Todo mundo tem direito ao trabalho. Todo mundo tem moradia. Ninguém mora em favela, em barraco, não tem morador de rua, tá? Os que estão na rua é hobby. Eles gostam de ficar lá na rua, porque eles têm um way of life mais roots, né? Vamos dizer assim, que eles gostam de estar lá, entendeu? Por quê? Porque todo mundo tem direito à moradia. Mas peraí, professor, como eu vou conquistar o meu direito à moradia? Tem um banco chamado Caixa Econômica Federal, que mesmo que você não tenha dinheiro, ele vai aprovar uma linha de crédito subsidiada para você adquirir o seu apartamento do Minha Casa Minha Dívida, né? E morar lá no AP do Minha Casa Minha Dívida. Então percebam que não tem problema de moradia no Brasil. Transporte, Floripa é o grande exemplo, né? Não tem trânsito, né? Vias extremamente bem, né, planejadas, articuladas, metrô, ferryboat, né? Transporte público de qualidade, a preço subsidiado, isso não só em Floripa, mas no Brasil como um todo. Ninguém precisa pegar o seu carro e trabalhar de carro, tá? Por quê? Porque você tem transporte público de qualidade, né? Através de todos os sistemas de transporte. Lazer, todo mundo tem direito a lazer, em espaços públicos de lazer. As cidades são pensadas para gerar qualidade de vida pública. Então você vai ter praças, parques, calçadões, né? Programas de lazer por parte do poder público, onde você não precisa gastar para ter lazer, ou seja, você tem qualidade pública de vida, qualidade pública de lazer, né? Todo mundo tem segurança, a criminalidade é baixíssima, todo mundo tem aí a oportunidade, né, de morar em casa sem muro, entendeu? Quando acontece algum tipo de situação, a polícia chega, é eficiente, ou seja, você tem toda uma política de segurança. Previdência social, todos nós trabalhamos, contribuímos e temos direito a benefícios de previdência social, auxílio doença, né? Auxílio maternidade, paternidade, aposentadoria, diversos benefícios de seguridade, de previdência social, sobretudo, né? E ninguém vai precisar trabalhar até os 65 anos para depois aposentar, não. Como o Brasil é uma nação rica, né? A Noruega dos trópicos, tá? A gente aposenta aqui com 50 anos, a gente está aposentando e curtindo a aposentadoria ali depois, tá? Então não tem esse negócio de idade mínima de aposentadoria de 65 anos. Estão querendo, né? Estão reativando justamente a proposta de reforma da Previdência, e o ponto polêmico é a idade mínima. Qual que é a proposta? Você fixar uma idade mínima no Brasil inteiro, 65 anos. Vai no interior de Santa Catarina. E olha que eu não estou falando de qualquer interior, hein? Estou falando do interior do estado com o melhor IDH da República Federativa do Brasil. Um agricultor, vocês conseguem ver um agricultor trabalhando até os 65 anos de idade? Na lida ali da agricultura? Não consegue. Aí o que o pessoal do interior está brincando? Os agricultores estão brincando que assim, se isso passar, vai ser aposentadoria pós-morte. Você morre e aposenta. Aí, né? Você não precisa preocupar, porque você vai morrer e, consequentemente, você aposentou. Tá? Uma aposentadoria pós-morte. Calma lá, né, gente? Eu tenho que reformar a Previdência? Tenho. Mas eu tenho que ter uma reforma da Previdência que seja condizente com a realidade brasileira. Eu não posso pegar e obrigar, por exemplo, né, uma aposentadoria aos 65 anos de idade, se tem lugar no Brasil onde a expectativa de vida ainda é de 47.
ainda de 50 e poucos. Não, eu tenho que chegar no meio termo nisso aí. Não fazer uma idade única, enfim. Tudo isso tem que ser discutido pelo Congresso Nacional, mas que tem que reformar a Previdência Social, isso é fato. Tá? Ó, proteção à maternidade. Então, eu tenho toda a proteção à maternidade também. Nesse ponto aqui, ó, quem regulamenta muito isso é o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A parte geral do ECA, a parte inicial do ECA, fala a respeito de proteção à maternidade, com uma série de políticas públicas para proteger a mãe, com exames neonatal. Antigamente não tinha isso, não. Hoje no SUS, você tem toda uma política direcionada no SUS para você ter ali uma proteção à maternidade e à infância. Não tem programas de combate à mortalidade infantil? Então percebam que você tem essa preocupação enquanto um direito social básico. E assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Por que eu tenho que ter uma política de assistência aos desamparados? Porque um dos objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, enquanto sociedade, nós precisamos ser solidários. É a fábula da cigarra e da formiga. Lembram lá? Da formiga e da cigarra? As formigas trabalham o ano inteiro, para depois chegar no inverno e ter todos os recursos, todas as garantias para manter o formigueiro. A cigarra fica no quê? A cigarra fica na esbórnia, o ano inteiro. E aí chega o inverno, o que acontece com a cigarra? Fica totalmente marginalizada. Bate na porta do formigueiro, as formigas, num primeiro momento, batem a porta na cara da cigarra. Só que aí, com o tempo, as formigas se comovem com a situação marginalizada da cigarra, de insegurança social, e acolhem quem no formigueiro? A cigarra. Ou seja, a fábula da cigarra e da formiga é seguridade social, é assistência aos desamparados. Se eu tenho que construir uma sociedade livre, justa e solidária, eu não consigo fazer isso sem política de assistência social. Vocês concordam comigo? E além disso tem um outro detalhe. Outro objetivo da República Federativa do Brasil: erradicar a pobreza e a marginalização. Como é que eu vou erradicar a marginalização? Como é que eu vou incluir pessoas, retirar pessoas que estão à margem da sociedade e incluí-las sem política de assistência social? Eu preciso ter política de assistência social para incluir essas pessoas. Princípio da igualdade material, nós já estudamos. É preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Então eu tenho que ter uma política assistencial. O que não pode acontecer é a política assistencial virar uma política no sentido fisiológico, para manter uma determinada situação, ou a votação em um determinado grupo político. Isso eu não posso. Mas eu preciso ter política de assistência social. Ninguém lembra, O Bolsa Família foi criado por quem? Fernando Henrique, Bolsa Escola. Veio o Lula, ampliou o Bolsa Escola e chamou ele de Bolsa Família. Vai entrar agora, provavelmente, o Bolsonaro já falou, vai pegar o Bolsa Família para ele, vai manter o Bolsa Família. Por que todo mundo mantém o Bolsa Família? Porque o Bolsa Família não é do Fernando Henrique, do PSDB, não é do Lula, do PT, não é do Jair Bolsonaro, do PSL. O Bolsa Família é uma política de Estado, prevista na Constituição. Uma política de assistência social, onde eu vou dar assistência a desamparados, a pessoas que estão marginalizadas, que irão ganhar ali um dinheirinho do Estado para manter os seus filhos onde? Para manter os seus filhos na escola. Não sei se vocês já repararam, principalmente as pessoas que são mais velhas, Eu lembro na minha época de adolescência em Belo Horizonte, era muito comum ter pivete na rua. Você tinha muito menor de rua. Veio o Bolsa Escola, os menores de rua sumiram. Por quê? Porque as próprias famílias dos menores falaram, agora você vai para a escola. Aí uma amiga minha que é professora, pois é, eles saíram da rua e entraram na sala de aula, mas continuam tão perigosos quanto. Eu falei, não, isso é um outro detalhe. Entendeu? Mas onde que é melhor ele estar? É melhor ele estar na rua ou é melhor ele estar dentro da sala de aula? É melhor ele estar dentro da sala de aula. Entendeu? Pelo menos lá, ele, às vezes, está aprendendo alguma coisa. Mas entenderam? Quando eu falo de Bolsa Escola, Bolsa Família, essas políticas de assistência social
são assistência aos desamparados. E por que tem que ter isso na Constituição? Como política de Estado, como política pública, e não de qualquer partido político, né? É isso que a população brasileira tem que entender. Não é do PT, não é do PSDB, não é de ninguém. É da Constituição, regulamentada pelo ECA e pela Lei Orgânica da Assistência Social, que fala a respeito de como que vai ser, né, a política, por exemplo, do Bolsa Família. Tá? É temporário, você não pode manter uma família durante muito tempo no Bolsa Família. Você tem que entrar e logo depois você tem que sair, né? Porque a ideia é integrar, puxar as pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que estão marginalizadas, e incluí-las de alguma maneira em algum tipo de programa de assistência social. Dúvida? Exatamente, o Bolsa Família, o que acontece? A Constituição não fala assim, ó, Bolsa Família. A Constituição fala assim, ó, você tem que ter uma política de assistência aos desamparados. Aí lá na frente, no artigo 204, a Constituição detalha como que vai ser a política de assistência social. Tá? E fala a respeito de benefícios que podem ser pagos à família em virtude de uma questão educacional, manutenção da criança na escola. Aí quem que regulamenta e cria as bases para o Bolsa Família? O ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte geral, é que fala que o Estado, está lá no ECA, o Estado pode pegar grana, dinheiro, e aplicar em cada família marginalizada. Mas para que a família marginalizada use esse dinheiro para quê? Para dar segurança ao menor, à criança. E, sobretudo, que a criança tem que estar onde? Na escola. A criança tem que estar com as vacinas em dia. Ou seja, você tem toda uma cesta de, né, requisitos sociais que a família marginalizada tem que ter, tem que cumprir, para ela receber o benefício. E a ideia é a seguinte: se eu pego uma família que hoje é marginalizada, mas eu consigo instruir os filhos daquela família marginalizada, aquele menor não vai gerar outra família marginalizada, entenderam? É uma política a longo prazo. Por isso que eu falo que não é de partido nenhum. O que é política de Estado? É aquela política que perpassa mandatos e mandatos, perpassa anos e anos. Tá? Igual eu estou comentando aqui, ó, na minha época de adolescente, você tinha muito menor de rua. Pivete, cadê os pivetes? Cadê os menores de rua? Tudo bem, hoje você tem bandido de rua, né? Mas não é menor mais. Tá? Mas assim, você não tem aí trombadinha assaltando o pessoal em praça pública igual tinha antigamente. É claro que ainda existe um ou outro, né, um menor infrator, coisas do tipo, tá? Mas diminuiu muito. Por que diminuiu muito? Política. Política de Estado. Assistência aos desamparados. Tá? Aí eu fico impressionado quando as pessoas falam, professor, isso é coisa de comunista. A Alemanha comunista faz isso. Os Estados Unidos comunista faz isso. A Inglaterra comunista faz isso. A Suécia, a Noruega, todos os países comunistas, entendeu? Fazem isso. De comunismo não tem nada. Isso é política de Estado. Eu preciso aumentar o mercado de consumidores. O que adianta ter morador de rua, gente? Morador de rua entra no supermercado e compra alguma coisa? Morador de rua entra na loja e compra? Morador de rua está integrado no capitalismo? Não está. Para o capitalismo, o que é melhor? Ter muitos moradores de rua ou terem poucos ou quase nenhum morador de rua? Nenhum morador de rua. Porque se as pessoas não são mais marginalizadas, elas foram integradas. Integradas a uma sociedade capitalista, que é uma sociedade de consumo. Quanto mais sociedade de consumo nós tivermos, o que acontece? Mais a economia floresce, mais você tem ali o desenvolvimento e o crescimento econômico. Tá? É claro, tipo assim, ó, quando as pessoas ficam falando, o governo X, o governo Y, é claro que um governo, quando ele é bem administrado, ele gera mais benefícios. Quando ele é mal administrado, menos benefícios. Mas, de uma maneira geral, o que já se observou no mundo como um todo? Isso pela história de todas as nações capitalistas. As nações desenvolvidas, qual que é a grande característica entre elas? Elas têm muita desigualdade social ou pouca desigualdade social? Pouca desigualdade. Por quê? Porque todo mundo na prática virou o quê? Consumidor. Todo mundo é classe média. Todo mundo consegue consumir, em regra, as mesmas coisas. Imagina se todo mundo no Brasil, em regra, né, a
média da população brasileira conseguisse, né, em regra, consumir as mesmas coisas. O que seria o PIB desse país? O que seria a indústria brasileira, a prestação de serviço do Brasil? A gente já está nessa crise aí com 13 milhões de desempregados. Então, desigualdade social é algo que sempre tem que ser combatido para o progresso do capitalismo. É muito legal você pregar Estado liberal na Suíça, onde já existe igualdade social. Na Inglaterra, onde já existe igualdade social. Eu, inclusive, em certo ponto, sou até defensor de alguns pontos do Estado liberal. Mas a gente não pode partir para ultraliberalismo, ou para um liberalismo radical, achar que o mercado vai resolver todos os problemas da sociedade brasileira. Não vai mesmo. O Brasil é o país mais desigual do planeta Terra. Acho que tem hora que o brasileiro não tem essa noção. Que o Brasil é o mais desigual do planeta Terra. Sabe aquelas cenas da África que a gente vê? O Brasil é mais desigual do que aquilo. É porque a população brasileira não conhece o Vale do Jequitinhonha, o semiárido nordestino, a população ribeirinha da Amazônia. Ou seja, você tem uma desigualdade social que impera no Brasil. Então, enquanto tiver essa desigualdade social, isso aqui vai ser só teórico. Entenderam? Professor, então para que isso está lá na Constituição? Gente, pelo menos tem que ter um marco teórico, né? Já pensou se não tivesse um marco teórico para a gente olhar e ver? Nós temos que garantir, né, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma da Constituição. É um marco, é um norte que a sociedade brasileira tem que observar e lembrar dos objetivos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Entenderam? Não está à toa aqui, não. Isso aqui tem um motivo de estar aqui. Justamente logo no início da Constituição. É como se a Constituição, mais uma vez, estivesse dando recado. Nós podemos construir um estado de bem-estar social, um capitalismo, onde eu tenho livre iniciativa, mas onde também existem os valores sociais do trabalho, fundamento da República Federativa do Brasil. Entenderam? E eu costumo dizer o seguinte, por que a educação é o primeiro? Não foi à toa. Por que a educação é o primeiro? Porque quanto mais você investe em educação, mais você tem todos os outros. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pega lá a parte final da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual que é o grande recado que a parte final da Declaração Universal dos Direitos Humanos dá? Invistam em educação. Um país só se desenvolve, só muda de patamar, né, de desenvolvimento de uma geração para outra, se investir pesadamente em educação. Qual que é a falha brasileira? A gente investe em educação? Então, como é que a gente vai ter saúde, alimentação, trabalho? Por que é o primeiro? Porque ele gera as condições, a educação gera a condição para todos os demais direitos sociais básicos. Peguem as nações mais desenvolvidas do planeta, do melhor IDH do planeta. Tudo investimento maciço em quê? Em educação. Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, pós-Segunda Guerra Mundial, fizeram uma opção. Vamos pegar todos os recursos que a gente tem e investir pesadamente durante 20, 30 anos em educação. Resultado, a criancinha sueca hoje na 4ª série fala 5 idiomas. Entendeu? 5 idiomas. Na 4ª série, está estudando 5 idiomas. A criancinha no Brasil mal sabe português. Entendeu? Coreia do Sul. Sabem que a Coreia do Sul, na década de 70, tinha um IDH pior que o do Brasil, né? A condição socioeconômica da Coreia do Sul era pior do que a brasileira. O que a Coreia do Sul fez? Leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem um negócio chamado educação. Vamos investir em educação. Educação, educação, educação. Profissão mais valorizada na Coreia do Sul hoje, professor. Professor é o profissional mais valorizado da Coreia do Sul. Mais do que ministro supremo, mais do que vocês imaginarem. É professor. Professor, valorização máxima na Coreia do Sul. Resultado, o que é a Coreia do Sul hoje? Quem que está aí, um expoente do capitalismo mundial e de qualidade de vida para os seus habitantes? Coreia do Sul. Vai na vizinha do norte, comunista, que devia ter investido em educação, né? Porque, pelo menos uma coisa que aconteceu, por exemplo, na União Soviética, eu tenho uma amiga minha que é russa, ela fala, realmente durante a época da União Soviética,
você tinha educação para todo mundo, e tinha mesmo, e era educação de qualidade. Então a União Soviética conseguiu dar educação para a sua população como um todo. Não à toa, a condição da Rússia não é uma condição ruim, do ponto de vista social. Isso é fruto ainda de todo o período da União Soviética. Agora, a Coreia do Norte não investe um centavo em educação. Tem gente morrendo de fome lá em campo de concentração, sabe? O mesmo acontece em Cuba, o mesmo está acontecendo na Venezuela, o mesmo está acontecendo em outras ditaduras, sejam de direita ou de esquerda. Ditador, gente, não investe em educação. Ditador queima livro. Ditador não quer que as pessoas sejam educadas. Pelo contrário, quer que as pessoas sejam alienadas. Seja a ditadura de direita, seja a ditadura de esquerda. Quer viver bem numa democracia sólida, um país desenvolvido? Investe nisso aqui, ó. Educação. É só todo mundo conscientizar. Falar, vamos investir? Vamos. Beleza. Então vamos parar de pagar, né, mordomia para magistrado, não sei o quê. Vamos fazer um pente fino aqui, ó, e vamos investir tudo que sobrar em educação. 10 anos. A situação do país muda. A situação do país muda por completo. Porque uma coisa que faz florescer o capitalismo é produtividade. E você só tem produtividade se você tem o quê? Educação. Se você não tiver educação, você não consegue ser uma nação capitalista. Você é um arremedo de nação capitalista. Ou seja, faz parte. Não à toa, os maiores países capitalistas do mundo são os que mais investiram em educação. Entendeu? Então tá aí. Exemplos internacionais e empíricos que comprovam isso pra gente. Artigo 7º, tá? Vamos lá, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Olha como o Brasil é atrasado. Nós vivemos em um país atrasado. Qual foi o último país a abolir a escravidão? Brasil. Qual foi o último país das democracias, um dos últimos países de relevo, a estender os direitos dos trabalhadores urbanos para os rurais? Brasil. A gente só estendeu os direitos dos trabalhadores urbanos para os rurais em 88. Vocês conseguem imaginar que antes de 88, se você trabalhasse no campo, na lavoura, na roça, você não tinha direito trabalhista? Você não era detentor de direitos? Aí o que o trabalhador rural fazia? Eu vou ficar aqui? Igual um jeca tatu? Um boia fria na roça? Não. Eu vou migrar. Vou migrar para onde? Para a cidade. Por quê? Porque o trabalhador urbano, antes da Constituição de 88 e desde a época do Getúlio Vargas, já tinha direitos trabalhistas. O direito do trabalho, a carteira do trabalho, direitos trabalhistas, era só para a população urbana brasileira. A população rural não tinha direito. Então, olha que marginalização de pessoas. Eu estou deixando à margem do mercado de trabalho, dos direitos trabalhistas, um contingente considerável da mão de obra brasileira, da massa de trabalho brasileira. Só em 88 é que o Brasil conseguiu estender os direitos dos trabalhadores urbanos aos rurais. Então, assim, o nível do nosso atraso, enquanto democracia, enquanto sociedade capitalista. Tá? Por quê? Porque eu preciso ter trabalhador. Por que eu preciso ter trabalhador? Porque trabalhador trabalha, ganha o seu salário e consome. O capitalismo não funciona sem trabalho. Trabalho e capital são parceiros, não são concorrentes. E é isso que também que a sociedade brasileira precisa entender. O empregador é parceiro do empregado. O empregado é parceiro do empregador. E não concorrente, como muitas vezes gosta de falar. Fiquei impressionado nessa eleição aí, o povo falando de luta de classes. Não existe luta de classes mais não, gente. Isso está superado. Luta de classe. A China comunista é a segunda maior nação capitalista do planeta. Entendeu? Em números de produção, em números de PIB. Então, assim, se até os comunistas viraram capitalistas, você ficar falando em luta de classes é um pouquinho retrógrado, é um pouquinho antiquado aí, tá? Mas, enfim, o que eu tenho que lembrar aqui, ó, estendi em 88 os direitos dos trabalhadores urbanos para os rurais, tá? Parece básico e bobo, mas não é, já caiu em concurso, tá? É claro que eles não perguntam quando, eles querem saber se os direitos são os mesmos. São os mesmos direitos. Trabalhadores urbanos e rurais possuem os mesmos direitos. Então, dentre eles,
Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos, tá? Ó, fui demitido. Eu não tenho direito a receber ali indenizações, multa do FGTS, coisas do tipo. Então percebam que isso vai ser regulamentado pelo direito do trabalho e que realmente a relação de emprego ela é protegida contra a despedida arbitrária. Por quê? Por que a relação de trabalho tem que ser protegida contra a despedida arbitrária? Uma coisa é quando o empregado pede demissão. Outra coisa é quando ele é demitido. Na relação de trabalho, quem tem mais força? O empregador ou o empregado? O empregador. Então, se o empregador manda embora o empregado precisa ser, de alguma forma, entre aspas, indenizado. Na hora que o direito do trabalho cria essas indenizações, ele está o quê? Ele está regulando, igualando a relação de trabalho. É, mais uma vez, a aplicação do princípio da igualdade material. Eu não posso observar a igualdade apenas do ponto de vista formal, eu tenho que ter igualdade material. Entenderam? Então é por isso que eu tenho relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Tá? Além disso, ó, seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Se eu fui demitido e tendo ali o período aquisitivo necessário, eu não posso receber seguro-desemprego? Eu não tenho um benefício? É um benefício de natureza previdenciária, tá? Quem for fazer concurso do INSS, lembrar que o seguro-desemprego é um benefício de natureza previdenciária, mas que é garantido tanto ao trabalhador urbano quanto ao trabalhador rural. Aí vejam só, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Agora, obviamente, aqui eu estou falando dos trabalhadores seletistas, aqueles que são regidos pela CLT. Todo mundo que trabalha e é regido pela CLT tem uma poupancinha forçada. Qual que é o nome dessa poupancinha forçada? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para quê, professor? Para justamente quando você precisar comprar a sua moradia, você ir até a Caixa Econômica Federal e conseguir fazer o financiamento da sua casa própria. Inclusive, se você é um trabalhador de baixa renda, você vai ter um financiamento a preços subsidiados. Por isso que a Constituição fala que todo mundo vai ter direito à moradia. Você consegue financiar uma casinha pela Caixa Econômica Federal, utilizando o quê? Utilizando o seu FGTS. Tá? Por isso que o salário mínimo é o inciso 4º também. Mais uma vez, não pensem na prática. Pensem na teoria. O que a Constituição quer? Que o Brasil seja a Noruega dos trópicos, a Suécia do piniquim. Então, né, nesse contexto, o salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender suas necessidades vitais básicas e as de sua família. Então, todo mundo que trabalha e que ganha pelo menos um salário mínimo consegue atender suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, né, pelo menos a reposição das perdas inflacionárias, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Tá? Você fala, professor, que absurdo. Tá? Na prática, em muitos lugares do Brasil, isso é realmente um absurdo. Porque o salário mínimo dá para isso tudo? Não dá. Mas na teoria deveria dar. Sabe por que na teoria deveria dar? Olha só, todo mundo vai ter moradia, porque pegou o FGTS, foi na Caixa Econômica Federal e conseguiu financiar a casinha própria. Não tem a despesa do aluguel, paga a prestação ali da casinha própria, vai chegar uma hora que a prestação acaba e a casa fica, né, com aquela família. Além disso, todo mundo tem alimentação. Tem lá ticket de refeição, cesta básica, consegue comprar os produtos vitais básicos para o mês como um todo, porque são produtos que estão, por exemplo, na cesta básica. Né? Todo mundo tem educação. Ninguém precisa gastar dinheiro com educação. Cursinho não existe. Entendeu? Eu vou ter educação gratuita e de qualidade do ensino infantil até o nível superior. Então você não vai gastar com educação. Saúde. Você precisa gastar com saúde? Não, porque você vai usar o quê? O SUS. Vai ter o Sistema Único de Saúde. Lazer. Na sua cidade está cheio de praça, cheio de parque.
né? Cheia de praia, igual é o caso aqui. Então você tem qualidade pública de lazer. Né? Vestuário, todo mundo consegue se vestir decentemente, dignamente. Né? Quando a Constituição fala que o salário mínimo vai comprar vestuário, não vai comprar roupa de marca. Entendeu? Vai comprar uma roupinha ali. Né? Todo mundo assim, nós somos limpinhos, mas nós somos, tipo, nós somos pobres, mas nós somos limpinhos. Entendeu? Organizadinho, bonitinho, tá tudo lá. Né? Enfim, todo mundo com a roupinha específica. Né? Higiene, todo mundo tem higiene. Seja porque recebeu educação, tem higiene pessoal, seja porque vive num local onde tem saneamento básico, onde eu tenho todas as políticas de saúde que levam a pessoa a ter uma condição de higiene. O transporte é público, de qualidade, com preços. Você não tem que pegar o seu carro para se deslocar. Você paga ali um transporte público de qualidade, mas uma tarifa, né, muitas vezes subsidiada ali, né, e a preços módicos. Tá? E todo mundo o quê? Tem direito à aposentadoria pela Previdência Social, recebendo benefícios de Previdência Social. Então, na lógica da Constituição, o salário mínimo dá. Entenderam? Na prática não dá, por quê? Porque a Constituição não foi aplicada, não foi implementada na sua totalidade até hoje. Mas pela lógica constitucional, daria. Né? E eu já tive a oportunidade, já comentei com vocês aqui, eu já morei no interior de Santa Catarina, lá no oeste de Santa Catarina, lá no extremo oeste. Lá existem cidadezinhas que são muito pequenininhas. Né? Tem Guarujá do Sul, 5.000 habitantes. São José do Cedro, 7.000 habitantes. Guaraciaba deve ter o quê? Uns 8.000 habitantes. Palma-Sola deve ter uns 2.000 habitantes. Entendeu? Então, assim, ó, tem um monte de cidadezinha lá, muito pequenininha. E aí você vai conversar com a população local. Aí, acabei fazendo amizade lá, tinha um casal de amigos lá. Ele era repositor de estoque no supermercado, que é o cara que fica repondo os estoques, e a esposa dele, caixa. Um salário mínimo para cada um. E eu falo para você, casinha própria, arrumadinha, gramadinha, chimarrãozinho no final da tarde, tranquilidade. Por quê? Os meninos tudo na escola. Porque lá o quê? Escola funciona. Adoeceu, posto de saúde funciona. Vai para o SUS consegue dar. Alimentação, custo de vida super baixo, porque eu tenho, né, não tenho tantos gastos igual você tem, por exemplo, numa cidade. Em resumo, eles viviam com 2 salários mínimos, grampearam contra-cheque, né, grampearam salário mínimo e viviam. E ainda sobrava um dinheiro, comprou um carrinho, tinha um carrinho lá, carrinho usado, mas tinha um carrinho lá para dar umas voltinhas no domingo com os meninos, né, nos parques da cidade, que tinha parque. Então, assim, ó, se isso acontece em determinadas regiões do Brasil, por que não pode acontecer no Brasil como um todo? Então, percebam, o objetivo da Constituição é criar o norte. Qual que é o norte? O norte é, o salário mínimo vai dar para isso tudo. Hoje, na prática, dá? Não dá. Mas, quem sabe no futuro, pode dar? Dependendo. Se você tiver as políticas e uma valorização do salário mínimo, pode ser que dê. Hoje não dá. Mas em determinadas regiões do Brasil, dá, viu? O pessoal vive dignamente. Gente, salário mínimo não é para você esbanjar. Não é para você ostentar. É para você viver o quê? Com dignidade. Dignamente. Porque qual que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Dignidade da pessoa humana. Por isso que todo trabalhador tem que ganhar pelo menos o quê? Pelo menos um salário mínimo, entenderam? O salário mínimo está relacionado à dignidade da pessoa humana. O trabalhador ganha salário mínimo porque ele tem que ter minimamente um salário digno para ter uma vida digna. E por isso que eu tenho também direitos sociais básicos. Por que as pessoas têm direitos sociais básicos? Porque todo mundo tem direito a uma vida digna. Ou seja, está tudo atrelado ao fundamento dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Tá? Quinto, piso salarial proporcional à existência e à complexidade do trabalho. Óbvio, né? As categorias profissionais têm os seus pisos salariais de acordo com a extensão e a complexidade do trabalho. Sexto, podem marcar o sexto, clássico de prova. O salário mínimo é importante, eu esqueci de falar. Marquem o inciso 4º, mas marquem aqui o inciso 6º. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, eu falei de convenção, acordo coletivo. Ele pode reduzir o salário? Pode. Mas qual que é a regra geral? A regra geral é a
irredutibilidade. Você não vai ter redução do seu salário. Ah, mas veio uma crise, professor. Ah, se veio uma crise, você pode ter um acordo ou uma convenção coletiva para reduzir o salário. Só que muitas vezes, junto com a redução do salário, vem o que também? A redução da jornada de trabalho, para justamente tentar, né, compensar essa situação ali. Tá? Sétimo, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Exemplo de profissional que percebe remuneração variável. Professor. Professor ganha por hora aula. Um professor estava dando aula hoje sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Joaçaba. Aí quem é professor em Joaçaba pode ser um professor com uma carga horária de 10 horas. 10 horas semanais. Aí você fala, pô, é muito pouco. Então seria uma remuneração variável que eu teria ali um valor, mas o valor mínimo tem que ser o quê? Um salário mínimo. Aí eu fui olhar lá no edital, a prefeitura de Joaçaba paga um pouquinho mais do que o salário mínimo para quem trabalha 10 horas, respeitando o inciso 7º. Então, realmente, quando você recebe uma remuneração variável, você tem que receber, no mínimo, o salário mínimo. Por quê? Porque todo mundo tem que viver com dignidade. Entenderam? Bem, depois, ó, inciso 8º, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 13º. No âmbito do setor público, 13º não se chama 13º, se chama o quê? Gratificação natalina. Mas eu tenho a 13ª remuneração, tá? Então, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Questão de prova que andou surgindo recentemente por causa de uma certa declaração, entendeu? De um certo general, tá? Seguinte, eu posso ter uma emenda à Constituição para suprimir o 13º salário? Posso. Sabe por que eu posso ter uma emenda à Constituição para suprimir o 13º? Eu não posso ter emenda à Constituição para suprimir direitos e garantias individuais. Artigo 5º. Entenderam? O que é cláusula pétrea? A cláusula pétrea são os direitos e as garantias individuais previstas onde? Previstas no artigo 5º. Então, o 13º salário do trabalhador não é cláusula pétrea. Eu posso, sim, ter uma emenda à Constituição para suprimir o 13º salário. Claro que não vai acontecer. Hã? Só no Brasil, só que as pessoas não sabem a origem do 13º. Sabe por que existe 13º? O mês tem, aliás, o mês não, desculpe, o ano tem 42 semanas. Como é que é a conta? Eu esqueci a conta agora. Hã? Mas eu tenho que lembrar o seguinte, tem mês que tem 5 semanas. Então, o que vai acontecer no final do ano? Se você apurar, estão faltando ao trabalhador, ser remunerado ao trabalhador, 4 semanas, aproximadamente 4 semanas. Ou seja, o 13º não é uma benesse. Não é tipo assim, olha só como eu sou bonzinho. Eu sou trabalhador, né, eu sou empregador bonzinho, eu sou Estado bonzinho, eu vou dar o 13º para todo mundo. Não. É porque se você somar todas as semanas do ano, você teria ali 4 semanas ao final de cada ano que não estão sendo remuneradas. Se você pega 12 meses, eu estou falando justamente, cada mês tem 4 semanas, mas existem meses que tem 5 semanas. Então, o que é o 13º? O 13º é a remuneração dessas semanas que estão sobrando, além das 12 existentes. Basta parar para pensar que nem todo mês tem 4 semanas só. Tem mês que tem 5. Logicamente, esse dinheiro vai ficar com quem? Você trabalhou, ué. Então você precisa ser o quê? Compensado no final do ano. Qual que é a forma que o Brasil criou para compensar as semanas ainda não remuneradas do trabalhador ao longo do ano? Criou um negócio chamado 13º. Entenderam? Não é o fato de você ser bonzinho. É uma remuneração por aquelas semanas que ainda não foram pagas. Porque você trabalhou por 4 semanas. Né? A cada mês você recebe por 4 semanas. Só que tem a semana, né, que ultrapassa, ali tem mês que ultrapassa 4 semanas. Entenderam? Então é por isso que eu tenho o 13º. Né? Mas, voltando, a questão de prova hoje é
O 13º é cláusula pétrea? Não. Eu posso ter uma emenda à Constituição para suprimir o 13º? Posso. O que eu não posso suprimir são direitos e garantias individuais. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Se vocês forem lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, vocês vão ver que eu não posso ter emenda para suprimir direito ou garantia individual. O que está no parágrafo, né, no artigo 5º. Ok? Bem, inciso 9º. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Gente, adicional noturno. Quem trabalha à noite, na prática, recebe mais do que trabalha de dia? Sim, por conta, né, do adicional noturno. É outro exemplo, ó, que é preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Tá? Biologicamente falando, comprovado, tá? O que é mais extenuante? Você trabalhar sempre durante o dia ou sempre durante a noite? Você trabalhar sempre durante a noite é mais extenuante. Então, por isso que você tem o quê? Adicional noturno. Eu vou tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Tá? Bem, continuando aqui, ó, clássico de prova, ó, podem marcar. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Aí eles falam assim, ó, constituindo crime sua retenção culposa. Não. Ah, então, ó, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Beleza? Então, artigo 5º, inciso 10. 11. Participação nos lucros ou resultado, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. A chamada PL, participação dos lucros. Muita empresa não paga participação nos lucros? Ó, pergunta de prova, todas as empresas estão obrigadas a pagar participação nos lucros? Claro que não. Vai depender de acordo coletivo, vai depender de convenção coletiva, vai depender da política, né, de remuneração da respectiva empresa, tá? Mas eu posso ter? Posso, mas aí vai depender do interesse ali da empresa e dos respectivos empregados, tá? Bem, 12, salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Vejam só como são as coisas no Brasil, né? Vocês já viram quanto que é o salário família para o trabalhador de baixa renda no contra-cheque de alguém? R$3 por filho, R$4, né? Sabe quanto que é o salário família no âmbito da magistratura brasileira em muitos tribunais? Porque o desembargador ou o juiz tem filhos menores? R$7.000, R$5.000, R$3.000, depende do estado. Mas tem estado que paga R$7.000 para o desembargador, porque o desembargador tem filhos. Aí eles dão um auxílio, né? Um auxílio família para o desembargador. Porque o desembargador já ganha pouco, entendeu? Aí ele precisa de mais 7.000 para sustentar as criancinhas dele. Então ele vai lá, né, e recebe mais 7.000. Tá? Claro que 7.000 é o valor mais exagerado, mas todos os tribunais têm. Eu olhava, na época que eu fazia o orçamento, né, do TJMG, os servidores também tinham. Cada servidora do TJ que tivesse filho ganhava quase R$800. Era 700, dava quase R$800 de o quê? De salário família, para ajudar no sustento da casa. Por quê? Porque era uma servidora do TJ que tinha filho. Tá? Até os 24 anos, tá? Se tiver na faculdade. Se não tivesse na faculdade, era até os 21 anos. Aí você fala. Depois o pessoal pergunta para onde é que está indo o dinheiro no Brasil. Para esse tipo de coisa. Não é que falta dinheiro, tem bastante dinheiro. Só que o dinheiro é mal distribuído. Tá? Tem desigualdade social até na distribuição interna do dinheiro. Sim, na empresa privada quem paga isso é o empresário. É? Agora, assim, ó, do jeito que o Brasil age, parece que o Estado está nadando em dinheiro, né? Para ficar pagando esses salários família para determinadas corporações e determinadas categorias, onde não faria o menor sentido. No âmbito privado, quem paga é o empregador. Aí tem toda uma fórmula de cálculo. Quem estuda para o INSS, vai para a matéria específica de direito previdenciário, aprende a calcular o salário família. Só que, né, no caso, nos concursos aí que estão por acontecer, não é necessário e jamais vai ser uma questão de direito constitucional. Tá? O que vocês têm que perceber? Que a Constituição, para os seletistas, fala do pagamento de um salário família para o trabalhador de baixa renda. Baixa renda. Aí você vê o absurdo que é um magistrado ganhar
Auxílio Família. Ele é trabalhador de baixa renda? Entendeu? Coisas brasileiras. Estou pagando para ver aí, ó, qualquer que seja o presidente da República, a acabar com todos esses privilégios. Não tá? Todo mundo está falando que vai acabar, não tá? Quero só ver se vai acabar. Quero só ver. Na hora que bater e não conseguir acabar, falou, ó, não teve jeito. Ó, né? Então, assim, será por quê? Porque as corporações são fortes, tem ali, né, a sua respectiva força, sobretudo no Congresso Nacional. 13. Duração do trabalho normal, podem marcar, questão de prova. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, olha só, no âmbito da iniciativa privada, no âmbito dos seletistas, né, aqueles que são regidos, os trabalhadores regidos pela CLT, qual que é a jornada normal máxima por dia? 8. E quanto por semana? 44. Cuidado com esse 4. Basta lembrar o pessoal do comércio. O pessoal do comércio não trabalha 8 horas de segunda a sexta? E chega no sábado, não tem que trabalhar ainda 4 horas pela manhã? Então, ó, justamente, ou, né, em algum outro horário, então percebam que eu tenho 8 horas por dia e 44 semanais. Né, de segunda a sexta, 40. Mais 4 horas ali no final de semana, no sábado, no domingo, para compensar justamente aí essas 4 horas que estão faltando, tá? E aí o seguinte, ó, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. É aqui que surge o famoso banco de horas. Não tem o banco de horas? O banco de horas é fruto disso aqui, ó, acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? Eu posso ter, né, a criação do respectivo banco de horas. Ó, 14, marquem também, outra questão importante. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, ó, jornada de 6 horas, mas para que tipo de trabalhador? Aquele que está num turno ininterrupto de revezamento. Exemplo, de novo, professor. Professor, já viram um professor numa escola trabalhar mais do que 6 horas? Numa escola só? Não trabalha. Eu posso ser professor na rede municipal de manhã e na rede estadual à tarde, ok? Podem reparar que os horários nunca ultrapassam 6 horas para o professor. E seja na iniciativa privada. Eu sou professor numa escola particular. Eu não posso dar mais do que 6 horas, né, naquela escola particular. Por quê? Porque eu não posso ultrapassar 6 horas. É um turno ininterrupto de revezamento. Saem as turmas da manhã, entram as turmas da tarde. Saem as turmas da tarde, entra a turma da noite. Ou seja, eu tenho uma profissão, uma jornada de trabalho que é feita em turnos ininterruptos de revezamento, tá? 15, podem marcar, outro clássico de prova. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Preferencialmente aos domingos. Aí vem o examinador e troca por obrigatoriamente aos domingos, tá? Basta lembrar que tem gente que trabalha no turismo. Tem como ter a folga sempre no domingo? Ok, tudo bem. Pelo menos um domingo por mês você tem que ter de folga. É a regulamentação da legislação trabalhista, tá? Mas percebam que eu tenho lá o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. Hora extra. A hora extra no Brasil é de pelo menos quanto? Pelo menos 50%. Aí vem a prova e fala assim, ó, pode ter hora extra de 100%? Pode. Vai depender do empregador. Se você tiver um empregador bonzinho, ele te dá uma hora extra de 100%. Existe em regra? Não. Vai na Assembleia Legislativa para você ver. 100%, 150% de hora extra. Está lá, regulamentado. Empregador bonzinho. Empregador bonzinho, entendeu? Da hora extra boazinha. Entendeu? Agora, né, qual que é o mínimo previsto pela Constituição? O mínimo é 50%. Beleza? Ó, 17. Mesma situação. Gozo de férias anuais remuneradas. As férias. Com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, todo mundo tem direito a férias. Saiu de férias, vai ganhar o quê? O terço de férias. Então, você tem lá o terço de férias. E aí, o detalhe de prova, ó, com pelo menos 1/3 a mais.
Ah, meu empregador é bonzinho, ele quer pagar 2/3. Pode pagar 2/3? Pode. Você fala, ah, não tem, professor. Tem. Magistratura brasileira. Magistrado no Brasil, juiz no Brasil, tem quantos dias de férias por ano? 60. Ele tem 30 dias de férias no primeiro semestre, em sistema de rodízio, e mais 30 dias de férias no segundo semestre, em sistema de rodízio. E todas as vezes que um juiz sai de férias, ele ganha o quê? 1/3 de férias. Se ele sai de férias 2 vezes ao ano, ele ganha quantos terços de férias? 2/3. E não bastasse isso, tem o recesso do final do ano, tá? Que vai do dia 20 de dezembro até o 20 de janeiro. Ou seja, na prática, 90 dias de férias, tá? 90 dias de férias. Pelo menos não tem mais 1/3, entendeu? Então não reclama não que nós estamos saindo no lucro, entendeu? Que é só 2/3 que se paga para a magistratura e para o Ministério Público, tá? No Brasil, não é só a magistratura brasileira, não. Ministério Público também, né? 2 férias por ano, mais os 90 dias de recesso no final do ano, tá? Então, ó, pelo menos 1/3. Ah, professor, mas isso aqui não é só para o seletista? Só para o seletista. Só que quando você vai estudar servidor público, a Constituição não remete a direitos dos seletistas que são aplicados aos servidores públicos. Isso aqui é um deles. Férias com 1/3. Se você sai de férias 2 vezes, férias com 2/3. Está sobrando dinheiro por isso. Tá? Bem, continuando, ó. Licença gestante, ó. Clássico de prova. Podem marcar. Artigo 5º, aliás, artigo 5º. Artigo 7º, inciso 18. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Então, a licença maternidade no Brasil, pela Constituição, tem quanto tempo? 120 dias. Ah, mas peraí, professor. Os servidores públicos, ou melhor dizendo, as servidoras públicas, têm licença maternidade de 180 dias. Tem. A lei ampliou o direito. Qual que é o problema? Qual que é o mínimo previsto pela Constituição? 120, entenderam? Nada impede de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva, de uma legislação ampliar para 180 dias, tá, a licença à gestante, a licença, né, maternidade. Ó, 19, licença paternidade, nos termos fixados em lei. Então, a Constituição não fala aqui qual que é o prazo da licença paternidade. Fala lá na frente da Constituição, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, que é uma parte final da Constituição, 5 dias, tá? Mas isso é curiosidade, eles não podem cobrar de vocês, não. Mas a título de curiosidade, a licença paternidade é de 5 dias no âmbito aí da legislação trabalhista. Está lá no finalzinho da Constituição, nas ADCTs, tá bom? Então tem aí 5 dias. Vamos fazer o nosso intervalo, ó, são 8h32, tá? E aí eu retomo depois do nosso intervalo a partir do inciso 20 aí da Constituição, beleza?